Bom dia, boa tarde ou boa noite, Padutors. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, estamos iniciando aqui mais um fantástico episódio com o nosso querido amigo e ilustre convidado, Marcelo Gatto. Logo ele estará se apresentando, estará comentando um pouco mais. Hoje nós, infelizmente, não teremos, até mesmo para ganhar um pouco mais de tempo, não traremos nenhuma descoberta ou nenhuma grande notícia, como nós geralmente estamos trazendo, mas, novamente, o marqueteiro do grupo vai falar. Nos siga no Instagram, Paduta_podcast. Estamos movimentando bastante as redes sociais. E, aliás, tá, pessoal? Agora, como a gente já vem comentando, estamos também no YouTube, Paduto Podcast. Tá? Lá você pode nos ver, lá você pode seguir, ativa o sininho, ativa as notificações. Se você ainda não nos segue no Instagram, por favor, nos siga. Nós estamos em praticamente todas as plataformas, né, Cris? Então, estamos lá para receber bons e maus feedbacks, vai de acordo com o seu entendimento, mas queremos sempre construir e auxiliar o máximo possível, né? John, quer falar alguma coisa aí, meu querido? Não, então, galera, hoje a gente tem um convidado aí que não dava para perder, né? De maneira nenhuma. Quando o André falou para mim, cara, o cara fala sobre felicidade no trabalho, ele tem um... Cara, vocês precisam convidar ele. Eu falei, me passa já o WhatsApp dele, que eu já tô mandando mensagem aqui, ó. Ele falou, não, eu já mandei. Eu disse, então beleza, cara. Então é isso aí. Marcelo, se apresente, conversa um pouquinho aí, fala um pouquinho pra gente quem é você, de onde você vem, o que te trouxe até trabalhar com a felicidade no trabalho. Fala um pouquinho também sobre a pílula da felicidade, que é algo fenomenal, eu tava vendo. Então, assim, para quem quer aquela dose de ânimo no dia, tem que visitar o teu Instagram. Beleza, obrigado pelo convite aí. Pô, super honrado aqui. Essas palavras do ilustre aí, isso aí deixa tudo pra lá, né? Isso aí não cabe não, mas obrigado aí. Então, sou Marcelo Gatto, sou de São Paulo, nascido e vivido aqui vida toda em São Paulo, 44 anos, casado, 2 meninos e uma menina, 3 filhos aí, cachorro, aquela bagunça toda aqui. Empatamos então, hein? E 3 filhos também? Também, só que é 3 meninas. 3 meninas? Pô, cara, você precisa ver a guerra aqui, meu. Mas tudo bem, 3 meninas, tenho certeza que também não é fácil. E aí eu tenho quase 30 anos de carreira na área de tecnologia, acreditem. Eu comecei com 15 anos, então aí 29 anos, 28, 29 anos trabalhando com tecnologia e trabalhei a vida inteira com sistemas, com mainframe, com programação lá da segunda geração, lá COBOL, terceira geração, aquelas coisas malucas de cientista ainda eu cheguei a pegar esse tipo de programação e fui analista de gerente de projeto, tive uma carreira aí grande na área de tecnologia, até que eu acabei tendo ali um momento com 35 anos mais ou menos, eu falei, poxa, a carreira só sobe, eu só fico sem tempo, eu só trabalho de final de semana, eu só trabalho demais, não tem muito sentido isso, não é o que eu acredito para a minha vida. E aí eu tive uma mudança ali de empresa, até de direção na minha carreira. Tinha uma equipe gigantesca e passei a não ter equipe mais nenhuma, voltei a ser um consultor, né, aquele analista de sistemas, aquele consultor mesmo da base da pirâmide. E entrando nessa empresa, eu falei, poxa, agora eu vou mudar, vou criar aí, vou ter um equilíbrio. E comecei isso há uns 9 anos atrás. Aí comecei a buscar, conseguir esse equilíbrio. E de uns 3, 4 anos para cá, eu comecei a estudar. Falei, poxa, como é que isso pode ser melhor para todo mundo, né? Falei, não posso ficar só com isso para mim, preciso começar a multiplicar aí, né? E aí comecei a estudar psicologia positiva, caí na ciência da felicidade. Eu falei, poxa, esse negócio aqui faz sentido. Quando eu comecei a descobrir ali o que leva à felicidade, o que não leva à felicidade. Mas ainda assim, acreditando que a felicidade passa o crachá, passa pela catraca e entra na empresa também, entra no trabalho da gente. Não é aquele momento de, puxa, acabou o expediente, sextou, agora eu vou ser feliz. Minhas férias. Porque até então a meta também era se aposentar, né? Poxa, vou me aposentar que aí eu vou ser feliz. Porque trabalho ruim, vagabundagem e felicidade. Então esse era o conceito bipolar aí do trabalho e da felicidade. Tu ia bem pelo conceito do Tripalium, né? Oi? Tripalium. Ia bem pelo conceito do Tripalium, né?
Que o John pode falar melhor pra gente sobre esse conceito. Não, é porque a palavra tripalium, ela tem origem numa uma palavra latina chamada tripalium, que Trabalho. era um instrumento de tortura, né? Então, é engraçado, né? Tratam bastante o trabalho Tormentão, como né? tratam bastante o trabalho como uma tortura. E o que na verdade você está demonstrando, está falando pra gente que você queria ver a parte feliz de estar trabalhando, né? Isso. Aí eu, pô, cheguei num curso de felicidade no trabalho. Poxa. E aí Ok. tudo que eu estudava ali, eu falava, pô, isso faz sentido, é por aqui que temos que ir. Começou a fazer sentido tudo. E aí eu comecei a estudar, pô, e do nada apareceu uma palestra para dar, comecei a dar uma palestra que levou a outra, virou aí uma coisa assim, sem fim. Eu tenho no mínimo umas 2, 3 eventos por semana falando disso. Fiz curso, Olha. dou curso hoje para educadores, né? Porque depois eu até falo Que como honra surgiu aí um tê-lo em pouco. nosso podcast, hein? Imagina, cara. Porra, que não imagina. Tô falando sério. Aí eu criei um curso para educadores, criei um curso até para pessoa, para todo mundo conhecer um pouco mais, porque se dou uma palestra ali de 40 minutos, eu vou falar aqui, de repente a pessoa, poxa, queria me aprofundar mais. Tem um curso que eu até falo que é cursinho, porque é um curso de vídeo gravado, aquele tipo de curso Hotmart, mas é no mercado EAD, e você adquire muito mais conhecimento e ferramentas para sua vida, mas não vamos fazer jabá aqui. Eu acho que o que vale é, respondendo aqui a trajetória, chegou um momento que eu falei, pô, eu preciso estudar isso, e comecei a propagar o conhecimento. Aí que ficou legal. E aí também é um conceito de propósito, de felicidade. O porquê que ficou legal, tudo está associado à própria ciência da felicidade e da felicidade no trabalho. E hoje isso é um paralelo na minha vida. Eu trabalho trabalhando com vendas de software na área de operação a vendas, não diretamente vendendo, mas esse é o meu paralelo, que ele vai em paralelo mesmo, não é que ele não se toca, ele vai junto mesmo com esse trabalho e as coisas vão acontecendo. Pô, interessante, Marcelo. E em relação à empresa que você trabalha diretamente na área de vendas de software, e você pode mencionar o nome da empresa que você trabalha? Qual empresa que Eu você está trabalho na SAP, no na Brasil. SAP? Para quem está nos ouvindo, diferentemente de mim, conhece a SAP, quem gosta de tecnologia, então conhece a SAP. Pode falar um pouquinho, fala seu método de trabalho, como você traz esse propósito para dentro do seu trabalho. Então, olha como era o meu trabalho, né? Como é o meu trabalho operacionalmente. E aí eu já vou falando um pouco do propósito das empresas. Isso vale para quem é funcionário e para quem é empreendedor. Então, vou falar de propósito empresarial. Depois a gente fala em propósito pessoal. Propósito empresarial. Poxa, eu fazia o meu trabalho, fazia lá a planilha do que os caras estão vendendo, o que não estão vendendo, o que está acontecendo nas vendas. Eu era meio que um cão de guarda, um cão guia dos vendedores ali, ajudo eles, mas também deduro eles, então fico naquela rotina. E se eu olhasse o meu trabalho até essa profundidade, ele não tem propósito. Ele é uma troca de tempo e esforço por dinheiro. É isso. É praticamente, salvas as devidas proporções do tempo, uma escravidão. É uma prisão, é o tormento, como a gente falou, é a tortura, onde você vai para um lugar, dá tempo da sua vida, esforço e leva dinheiro em volta. Então isso não tem um propósito aí. Você vai lá e faz, gostando ou não do trabalho que você faz, você vai lá e só faz essa troca. Aí um dia eu Olha. cheguei até no presidente da empresa, na presidente, e falei, escuta, onde estão as pessoas que a gente beneficia? Que o nosso trabalho impacta no mundo? Que nossas soluções impactam no mundo? Aí ela começou a me falar alguns exemplos. E aí eu comecei a sacar o meu impacto no mundo. Poxa, eu estou salvando o planeta com soluções que preservam o meio ambiente, eu estou salvando vidas com soluções vendidas para hospitais, eu estou alimentando a população, gerando uma cadeia de suprimentos mais eficiente, e comecei a pegar todo aquele propósito que era real, não é uma propaganda, que é para isso que as empresas, por isso que eu falei que o empreendedor também vale, que a empresa ela nasce para isso. E aí comecei a trazer para o meu dia a dia. Toda venda ou toda implantação que acontecia, eu falava, meu, o que está acontecendo nesse cliente? Ah, está acontecendo isso. Caramba, eu estou envolvido nisso. Eu estou com esse propósito. E aí comecei a ver até a SAP, que quem conhece é o ERP mais
de maior sucesso e de maior robustez no mundo, poxa, e até de maior inovação, hoje a gente vê a inovação que ele está fazendo dentro dele mesmo, você vê, poxa, olha o impacto que isso vai causar lá no cliente final. Estou falando nem do cliente que comprou, mas do cliente do cliente. Então, poxa, o cara vai ter uma comida mais barata, uma comida melhor, um serviço mais eficiente, um hospital mais disponível, um produto que protege o meio ambiente. Então, todo esse tipo de coisa eu comecei a ver como propósito da empresa e que eu, como colaborador, qualquer colaborador dessa empresa, participa desse propósito. Então, Poxa, olha olha só, esse é o propósito válido. Empresarial, ainda tem os pessoais aí. Em relação a esse propósito válido, eu acho que o John pode até comentar em relação ao que nós trouxemos durante a semana passada dentro do IGTV, que é a questão do perder o medo, mas também de vestir não somente a camisa dentro do trabalho, mas sentir como você impacta com o seu trabalho a vida das pessoas, né, John? Não, eu até fiz, eu não cheguei a gravar muita coisa ainda, mas eu fiz um comentário até pelo LinkedIn, né, falando, se você trabalha por dinheiro, a sua motivação é errada, né? E até porque, vamos dizer assim, bens são depreciáveis, né? O dinheiro é depreciável. Mas quando você começa a trabalhar percebendo aquilo que seu trabalho pode fazer pelo mundo, pelas pessoas, aí você começa a ver um propósito maior naquilo que você faz, né? Então é muito legal essa questão de você valorizar o que você faz, porque você percebe que aquilo, na verdade, todo trabalho tem isso, né? Todo trabalho gera alguma riqueza, gera algum benefício, ajuda alguém de alguma forma, né? Então, eu acho que falta para as pessoas olharem para esses benefícios, né? Você vê, John e time, Padutos aí. Isso. Padutors, né? Padutors, que Padutors. vocês são? Isso. Padutors, Pô, é legal ter esses nomes assim, pô. Tem uma empresa que é um exemplo de felicidade nos Estados Unidos que chama Zappos. Não sei se você já ouviu falar, mas é tipo uma empresa que vende calçado online. Nosso exemplo é a Netshoes, é uma Zappos. E eles se chamam de zaponianos. Eu falei, meu, isso é demais, cara. Eu sou zaponiano. Então, aí esse propósito pessoal tem duas características que tornam uma coisa propósito e duas características que claramente não são propósito. Então vamos lá, trabalhar por dinheiro. Primeira característica, você trabalha para atingir um valor. Ele é um absoluto. Quando é um absoluto, não é propósito. Então Olha. não é propósito válido. Eu quero ter um cargo de presidente. Objetivo válido, maravilhoso. Não é propósito. Isso é objetivo. Poxa, meu propósito é me formar e me tornar um PhD. Não é propósito. Isso é objetivo, é absoluto. Primeira característica. E a segunda característica que normalmente acompanha, só beneficia você. Olha. Ou poucos à volta, assim, eu e minha família. Ganhar muito dinheiro, eu e minha família, acabou. Então, poucos beneficiados com o teu esforço, com os seus talentos, e é um absoluto. O que acontece com o absoluto? Pela ciência da felicidade, e é verdade mesmo. Você atinge aquele absoluto, tem um pico de euforia, de alegria, e logo você volta ao normal. Olha. E aí tem ativo, alcançar, isso aí é a sede de comer, de beber, diária, gente. Só que isso não é propósito, isso é sede e é fome. Aí o que é propósito? Então vamos lá, normalmente não é um absoluto, ele é um hábito na sua vida. Então o que é um propósito? Eu vou impactar as vidas todos os dias. Quantas Olha, vidas? Não interessa, vou impactar vidas. que top. E o segundo grande objetivo não impacta só a sua vida, mas é o teu esforço, os teus talentos para tornar a vida de um monte de pessoas melhor. Então isso é propósito. Então a gente fala, poxa, qual o propósito de um jogador de futebol? Ganhar muito dinheiro? Não. O propósito dele é entreter muitos torcedores e levar momentos de felicidade para aqueles torcedores. Qual é o propósito de um professor? O professor educar e formar adultos para o resto da vida dele. Educar e formar adultos com as habilidades dele. Então tem duas características grandes também aí no propósito pessoal, que é
quais são as habilidades de cada um, você descobrir ali suas fortalezas, suas habilidades, aqueles dons que você tem. Eu falo aqui sempre dos talentos, porque tem aquela história do precisamos reter talentos, precisamos atrair talentos para a nossa empresa. Todo mundo tem talento, todos somos talentos. Então, descobre seus talentos e aplica eles em benefício de outras pessoas. Propósito realizado. Meu propósito Marcelo, hoje, fazer as pessoas serem mais felizes no trabalho. Que Fala. legal. Ótimo. Marcelo, tira uma dúvida. A questão do propósito eu acredito, no meu ponto de vista, que é muito ligado ao perfil de cada profissional, né? É uma coisa que eu até brinco, por exemplo, que nem existem profissionais de diversas áreas e cada profissional tem um perfil. Tem habilidades femininas em trabalhos femininos, habilidades masculinas em trabalhos masculinos, né? Essa questão do propósito, ela tá ligada diretamente ao perfil ou não necessariamente? No seu ponto de vista, no caso. Eu sou uma pessoa que eu me dou muito, Então, mas muito bem propósito mesmo, pessoal, trabalhando em escritório, normalmente... administrando... Só um minutinho que tá dando um pouquinho de delay. Vamos lá, Deu Marcelo. delay? Fala de novo. Eu sou uma pessoa que me dou muito bem trabalhando no escritório. DRH. Eu administro um RH. Só que eu não me sinto bem ali dentro. Por mais que eu desempenhe a minha função da melhor maneira, eu acabo não me sentindo bem e não me contentando. Eu vejo que isso dali não é para mim. Mas, aparentemente, o meu trabalho é fenomenal. Tá? Esse, no caso, não seria o meu propósito. Conseguiu entender? Consegui entender. Primeiro, você gosta do que você faz e você faz com suas habilidades, certo? Com os seus talentos. E você não se sente bem por quê? Na verdade, eu não gosto. As minhas habilidades são fenomenais, mas eu não gosto. Ele sabe fazer bem, não gosta... mas ele não gosta daquilo. Entendi. Então, bom, primeiro respondendo a pergunta original. Ela sim está muito... pessoal, o propósito. Alguns podem ver como eu, na empresa, eu quero ver as vidas que eu estou impactando. O outro vai querer ver, poxa, como que as empresas estão tendo uma performance melhor. Você viu? Ele viu o cliente empresa, ele não viu o cliente pessoa. O outro pode ver, poxa, eu estou fazendo um ensino melhor para o mundo. Sou um professor. Nossa, eu quero desenvolver metodologias de ensino para um ensino melhor do mundo. É um cara que desenvolve metodologia. Aí o outro que gosta do aluno, ele fala, eu estou formando vidas. Mas você está vendo que é sempre foco nas outras pessoas. Aí o que eu falo para um profissional que nem você do RH? Talvez o teu foco nas pessoas esteja te mascarando o teu propósito. Você tem que ver, seu propósito é tornar a vida do colaborador melhor possível. Isso faz sentido para você, para as tuas habilidades? Falar, eu vou colocar as minhas habilidades para tornar a vida dos colaboradores melhor. É o que eu faço. Esse é o meu, por exemplo. Eu quero que as pessoas sejam mais felizes, mas eu quero que elas sejam mais felizes no trabalho. Porque você trabalhar só com o que gosta, se você fosse ser feliz só com isso, imagina que 99% da população não ia ser feliz no trabalho. Porque só menos de 1% deve fazer o que realmente ama, né? Eu queria ser um atleta profissional, olímpico. Treinava, corria, tudo, mas não deu. Imagina se eu vou ficar... E eu fiquei triste muito tempo por causa disso, porque eu achava que, só sendo um atleta eu ia ser feliz, minha vida não seria feliz profissionalmente. Porém, quando eu vi o impacto o meu impacto do meu trabalho no mundo, aí eu comecei a ver propósito e a ser mais feliz no trabalho. Fala, John. Não, eu sempre penso assim, você dificilmente vai conseguir fazer aquele negócio que era o teu sonho de criança, né? Mas você tem que encontrar naquilo que você faz aquilo que te traz alguma satisfação, entende? Então, eu acho que, eu não sei, por mais que o trabalho seja ruim, todo trabalho tem partes boas que você pode talvez olhar um pouco mais para elas, né? Ao invés de ficar pensando, nossa, né, cara, poxa, isso aqui não é bem o que eu queria estar fazendo. Mas sabe o que eu acho, John? Trazendo um pouquinho
para minha realidade que eu conversei com o Marcelo e vocês já sabem disso desde o primeiro episódio. Nesse episódio, no episódio 13 com o Marcelo Gatto, nesse primeiro episódio 13, porque nós vamos ter o episódio 13 e 14 com o Marcelo, primeiro episódio sobre propósito. Então, sobre isso, a gente está falando de uma questão, como eu passei pelo burnout, entendeu? Eu fiquei durante 11 anos trabalhando na área contábil. Eu comecei a trabalhar com 12 anos como eu trabalhava pegava a bolinha de tênis e botava num cano e botava num carrinho de supermercado e colhia, e eu era boleiro de tênis, entendeu? Eu era boleiro de tênis. Cara, eu cheguei a pegar vários torneios e eu aprendi a tênis, eu gostava daquilo. Então, começou a se tornar não um peso, mas era legal porque eu aprendia lá dentro. Depois eu fui para a área de design. Fiquei 2 anos na área de design. Não vi que eu não tinha talento para isso, mas estava ganhando, eu precisava me manter ali, jovem e tal. Depois disso, eu fui para a área contábil, comecei a trabalhar na área contábil, comecei a gostar, fiz contábeis, depois cheguei até a trabalhar como gestor. Mas depois de um tempo, isso eu fui vendo que não era o meu propósito de vida, porque eu não fazia as pessoas felizes. O que acontecia? Eu chegava para entregar e conversar com o cliente, eu entregava tristeza e eu entregava coisas que o deixavam tristes. O que era? Impostos, folhas de pagamento a pagar, demissões e admissões que faziam ele tirar dinheiro do bolso. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Eu fazia ele ficar triste. E o cara não te agradece depois, não é obrigado, porque você vem comigo. Não, sabe por quê? Porque assim, ó, se uma empresa não precisasse ter contador, ela não teria um contador. Entendesse? Eu sempre cito o exemplo do contador, cara. Eu sempre cito. Ninguém nasce querendo ser contador. Mas é isso, e é entendeu? difícil falar, meu, como é que pode o cara querer ser feliz? Qual é o propósito do contador? Você matou, toda empresa precisa. E assim, cara, você imagina uma empresa sem o contador, o cara tendo que fazer. Você é a maior alegria das empresas, cara. A maior alegria. E digo mais, cada empresa, cada ramo de atividade que você atende como contador, você está envolvido naquele propósito. É difícil ver o propósito, você tem que ver. Eu trabalho numa empresa que vende software, então o software por si só não acontece nada. Quando ele roda numa empresa, também não acontece muita coisa. Agora, o cliente daquela empresa vai ver o impacto. Mas eu não vi esse benefício, entendeu? Eu não tinha essa visão. O que aconteceu? Eu não, como eu postei esses dias no LinkedIn, eu trago isso e a gente vai colocar isso até no IGTV. Que eu acho que é interessante precisa repassar isso, porque o propósito é repassar e fazer as pessoas felizes, fazer as pessoas crescerem com o nosso podcast e com o nosso canal no YouTube. Então, o que acontece? Se eu não consigo fazer o dia da pessoa melhor, eu não conseguia sair da minha cama para fazer o dia das pessoas melhor, porque eu não conseguia, eu levantava já de mau humor, entendeu? Eu já levantava para ir trabalhar sem vontade, chegava atrasado, arranjava desculpa para não ir trabalhar, entendeu? Isso me dá vergonha hoje? Sim. Mas, porém, eu na época não sabia o que estava se passando. Mas eu não era feliz e eu não tinha um propósito. Eu tinha apenas um objetivo, ganhar o meu salário lá no dia 5 para trabalhar mais 20 dias, que era uma coisa fácil para mim, eu fazia só com uma mão, sendo bem sincero. A gente dizia assim dentro do escritório, poxa, a gente não tem mais nada para fazer. O que eu vou fazer hoje? De tão rotineiro que tava e tão mecânico que tava as coisas. Entendeu? Mas você vê como é a nossa natureza? A tua história tá meio parecendo com a do Thomas, só que você passou por isso. Qual é a situação? É a zona de conforto. Paralisou, fazendo com a mão nas costas, paralisou. E não é a zona de conforto culpa de vocês. Entrou ali e fala, meu, pra onde eu vou agora? O Thomas deu um exemplo, porque assim, ele deu um exemplo supérfluo, né? Porque ele hoje trabalha na Niceios como team leader e tudo mais. Mas ele deu um exemplo supérfluo. Mas assim, trazendo esse exemplo, né? Mas assim, ó, Cris, eu passei por essa mesma experiência e quando decidi fazer essa virada de chave e ir atrás do time Lean Sales, foi com esse intuito, realmente. Eu cheguei em um momento, Marcelo, que
eu já não estava mais feliz onde eu estava. Eu via que eu tinha um potencial muito grande que eu não estava sendo explorado. Eu via que a minha cabeça, ela chegou em um momento que ela estava começando a ficar estagnada. Porque por mais que eu estudasse por causa da minha faculdade, por mais que eu tentasse me desenvolver, para mim já não estava mais valendo a pena. Então, eu chegar meia hora atrasado, sair uma hora mais cedo, para mim já não fazia mais diferença. Então, assim, eu cheguei no momento contigo. E chegou a ser engraçado essa semana, Cris. O Marcelo não conhece, mas tem o Cinei, que trabalha conosco. E no meu antigo emprego, teve um dia que eu atendi o Cinei. Isso. E teve um dia que eu atendi o Cinei no guichê onde eu trabalhava, e eu tava muito... Gente, desculpa falar, mas eu tava muito puto aquele dia. Sabe aquele dia que tu fala bem assim, cara, eu não quero mais nada hoje, eu não quero mais ver ninguém, eu quero sair correndo daqui e dar adeus? Foi isso que aconteceu naquele dia. E quem que apareceu, eu acho que foi em outubro. Mas com o Cinei tu fez isso? Não. O Cinei, cara. O Cinei, ele chegou para atender. Pensa numa pessoa que eu atendi mal. Foi o Cinei. Pensa numa pessoa que eu atendi mal. Quem que estava na minha entrevista de emprego? O Cinei. O Cinei. O Cinei. Foi isso que eu pensei. Eu pensei, cara, não pode ser. Não, ele estava na minha entrevista de emprego. Essa semana eu ainda conversei com o Cinei falou bem assim, Thomas, cara, que bacana que eu tô te vendo feliz e que tu tá aqui com a gente. Porque tu me atendeu tão ruim, mas tão ruim aquele dia, cara. E eu não abri a boca na entrevista porque senão eu tinha queimado o teu filme, cara. Eu acreditei no teu potencial. Eu falei, cara, eu pedi desculpa de joelho quase pra ele, né? Eu acho que eu passei uma situação parecida também, porque na verdade eu tive uma frustração profissional grande, né? Eu passei 10 anos estudando teologia, pensando que um dia eu ia ser pastor, né? Mas o mundo não funciona como a gente quer, né? É verdade. E aí, cara, pô, eu tinha casado, falei, pô, agora tá tudo certo, né? O resto da minha vida eu vou ser pastor, eu vou casar, vou ter meus filhos, tá tudo resolvido, né, cara? Arranjou pra cabeça 2 vezes, né? 10 anos descontente no trabalho, ele já era feliz. Aí foi casar, ficou infeliz também, né? Não. Cara, daí, assim, comecei a trabalhar na igreja, cara, e a igreja depois não reclama era... ainda, né? Não era aquilo... não era bem aquilo que eu pensava, né, cara? Puxa, e a gente cria uma ilusão também com algumas profissões, né, cara? A gente acha que, sei lá, a gente vê o cara lá trabalhando de pastor e tal, tá, porra, legal, né, cara? Massa, legal, interessante e tal, quero fazer isso aí. Só que quando você tá lá fazendo, você vê que não é a mesma coisa, não é tão simples assim, né? E aí, o que aconteceu, cara? Acabou que a minha carreira de pastor nasceu morta, né, cara? Acabou, né? Acabou no primeiro ano. E aí, agora o que eu vou fazer, cara, né? E aí eu fui naquela de, tipo, eu tenho que sustentar a família, então vou fazer o que aparecer. Aí eu fui pro plano B. O plano B era trabalhar como técnico agrícola, porque eu também sou técnico agrícola, mas não tinha trabalhado na profissão, né? Só que, cara, a realização profissional para mim era muito baixa, né, cara? Porque não era o que eu queria estar fazendo. E aí fui subindo, fui conseguindo melhorar um pouco e acabei trabalhando com licitação de produto agrícola em prefeituras. Cara, mas daí para mim era outro sacrifício, assim, porque eu nunca gostei muito desse negócio de setor público, ter que lidar com licitação. Oi? Ô, John, qual que era o osso do... Você foi nomeado pastor, certo? Não. Foi nomeado por uma igreja, não? Não. É que eu sou de uma tradição luterana. Na igreja luterana existe um processo bem burocrático para você se tornar pastor, né? Daí você tem várias avaliações para você passar e tal. E o que acontece é que eu acabei entrando como um pastor obreiro, novo. Na verdade, né? Auxiliar. Como pastor auxiliar, em uma comunidade que tinha 2 pastoras. E as 2 pastoras estavam disputando entre elas o poder da igreja, entendeu? E eu tava no meio. Matou. Não, olha que louco. Olha que louco. Tanto no teu trabalho lá na prefeitura, quanto no momento pastoral, você estava envolto nas burocracias do trabalho e não nas vidas impactadas.
O que te tirou não foram as vidas impactadas, porque as ovelhas, o pastor não tem dor, ele carrega até o fim. As ovelhas não eram o problema era a burocracia do trabalho, e aí as instituições são do mundo mesmo, né? Poxa, as empresas têm todas as dores delas, que nem eu sou um cara que gera dor em vendedor lá. Eu fico lá, você não tá vendendo, hein? Tá chegando o fim do mês, vamos lá, e aí, tem Esses pedido? últimos Não 3 tem dias aí, os caras devem sofrer pedido, na já tua mão. falou? Teu gerente lá falou lá? Já falou com ele lá? Pô, vou falar para ele, vou ter que contar que não tem pedido. Então, imagina a dor. Essa é a dor do vendedor. Ele esquece o impacto do mundo nesse momento. Ele precisa vender, precisa vender. Ele vive na burocracia. Só que é o olhar. Por que eu tenho toda essa burocracia da burocracia de uma igreja grande, de uma igreja com uma estrutura grande, ou até de uma prefeitura, que a gente falou que tem uma estrutura burocrática de governo e tudo. A estrutura ela vai fazer doer pra caramba mesmo, e se ficar só nisso é o que a gente falou, não causa felicidade mesmo se você tiver ganhando e tiver voando em tudo o que você se propõe a fazer. Você fala, poxa, estou voando na minha profissão. Se não tiver o foco nas pessoas, não vai ter felicidade. Então, só para Não dar um adianta. recap no assunto propósito, leva a felicidade no trabalho, qual é válido? Aquele que impacta pessoas, não você só, a tua família, que impacta grande quantidade de pessoas. Nisso, você, tanto como técnico agrícola, quanto como pastor, impacta a vida de muita gente. E utiliza os seus dons e habilidades, seus talentos. Então, poxa, seus talentos estavam sendo usados ali, você se formou em teologia, você tem esse dom, você nasceu com esse prazer em cuidar das pessoas e as coisas de Deus, e também com o prazer na área agrícola. Poxa, isso aqui eu posso levar para as pessoas. Provavelmente seu prazer na área agrícola é fazer um alimento de melhor qualidade, com uma performance melhor, utilizando melhor o solo, de uma maneira que seja mais barato. Então, isso é propósito. Ou vou fazer uma colheita aqui que vou ganhar milhões. Isso não é propósito. Propósito é o impacto que você faz no mundo. E vai pastorear ainda, hein, mano? Então para que a gente possa... Nunca deixa de ser pastor, né, Maurício? Pastor, por isso que eu perguntei se ele foi nomeado. Falou que é pastor um dia, é pastor sempre. Trazendo agora, a gente está nos últimos 4, 5 minutos aí do nosso 13º episódio com você, Marcelo. Então, para que a gente possa finalizar, o propósito é diferente do objetivo. A pessoa precisa entender o seu objetivo. Então, o objetivo seria algo a curto prazo e o propósito algo a longo prazo. Ou seja, algo infinito que não se tem tempo. Nós trazemos o nosso... Inteira. É para a vida inteira. Por que não é para a tem vida prazo inteira? de validade, né? Por que é para a vida inteira? Porque você impacta as vidas das pessoas, porque você não impacta apenas a sua. Quando você impacta a sua, é o objetivo. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Então, para que a gente possa resumir e que as pessoas que estão ouvindo nosso podcast e nos vendo possam entender melhor, o objetivo, nós temos ele a curto prazo e é para nós mesmos. O nosso propósito impacta todo um ciclo e toda a vida das outras pessoas que têm como resultado as nossas soluções, e ela tem um prazo para a vida toda. Ou seja, como dizia o livro do Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativas. Então, quando você cativa alguém através do seu propósito, você acaba cativando um mundo e não apenas o seu objetivo, o seu próprio eu. Boa. Seria Muitas isso? palavras. Bem mesmo. Seria isso, Marcelo? Pô, eu tenho um propósito, é esse o meu propósito de impactar muitas vidas. E aí, de repente, eu tenho objetivos para poder executar esse propósito, mas normalmente ele só impacta o meu conhecimento, o meu cargo, a minha posição, que ele pode estar associado a um propósito, e ele até é consequência de você executar seu propósito, um grande salário, uma casa, isso tudo são objetivos. Por isso que eu falo que tem objetivos que são válidos, mas eles não aumentam a sua felicidade. O que vai aumentar a sua felicidade tem objetivos pontuais que só beneficiam a mim, mas eles estão levando eu a executar o meu propósito, então eu vou ser feliz. Perfeito. Por isso que o objetivo não é o fim, ele é uma peça ali do processo. Perfeito.
A gente vai ficando com o 13º episódio por aqui. Marcelo retorna no 14º episódio falando sobre identidade e sobre a questão de resiliência e antifrágil. Fique atento, o 14º episódio sai para vocês juntamente com Marcelo Gatto no Spotify e também no YouTube. Curta, compartilhe, repasse. Nós vamos deixar na descrição deste vídeo e também no Spotify as redes sociais do Marcelo, como também o podcast que ele participa junto com o André. Você lembra do André Rizzi? E também com mais quem, Marcelo? Bruno Silva. Bruno Silva. Fique atento, nós vamos deixar o podcast deles e também as redes sociais do Marcelo aqui. Curta, compartilhe, comente, siga a gente também no Paduto_podcast e aqui no YouTube Paduto Podcast. Um grande abraço, até mais, ficamos por aqui. Valeu, galera. Muito obrigado, pessoal.